O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Vou procurar ser bem objetivo, mais rápido do que outrora, mas vamos lá. Teve uma vez que eu disse aqui para vocês, eu não sei se todos estavam aqui, foi num domingo, eu disse assim, que alguns países, por exemplo, Estados Unidos, nossos irmãos norte-americanos, eles têm uma festa muito forte entre eles, chama a festa de ação de graças. E eles levam muito a sério essa festa. E aí uma vez a gente ficou questionando, por que a gente não tem uma festa de ação de graças, como por exemplo os norte-americanos têm? Porque eles celebram a ação de graças por vários motivos, que eles dão graças de conquistas na vida deles, da maneira como o país se desenvolveu, diante das conquistas militares, enfim, até de coisas particulares na vida deles. Mas nós também celebramos o dia de ação de graças. Qual é? Em cada missa. Mas mais ainda, porque São Paulo aqui na leitura que a gente acabou de ouvir, que aliás é uma leitura que mereceria um retiro aí de 2 dias brincando só com essa leitura dele aqui. Mas vamos lá. Ele vai falar bem no finalzinho aqui, eu quero só falar isso para vocês, que e tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Qual é a ação de graças para Deus? Que nós deixemos o Espírito Santo nos conduzir. Então, quanto mais os homens deixarem, os cristãos, com que o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, me conduza nos meus sentimentos, maior é a ação de graças que nós estamos dando a Deus. Os autores sagrados todos dizem isso. Deixe que os norte-americanos façam a festa também deles lá. Não tem problema, é bonito? É. Mas a nossa tem um outro objetivo.
Qual é a ação de graça que nós celebramos? É eu deixar com que aquilo que eu recebi no meu batismo e na Santa Eucaristia germine em mim a santa vontade de Deus, ou seja, a obediência a Deus sobre todas as coisas. Isso é ação de graças, e Paulo está falando aqui. Agora, atenção aqui, ó. A mesma leitura é rica, hein? Se vocês prestarem atenção, olha o que Paulo diz para mim e para você. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro. O que é esse tesouro que Paulo está falando? É o Espírito Santo que Cristo nos deu no batismo e na Santa Eucaristia. Esse é o tesouro. Onde? Veja, é uma metáfora para dizer, nosso corpo, como ele vai envelhecendo, e um dia nós vamos falecer mesmo, vai embora, vai virar pó. Então ele diz, é como um vaso de barro. Mas quem está dentro dele? Um tesouro, que nas parábolas de Cristo, no Evangelho de Mateus, está falando, como aquele comprador de joias e tesouro, quando encontra um tesouro maior, ele vende tudo que tem para ficar com aquele tesouro. Então Paulo está dizendo isso, que nós carregamos o maior tesouro da nossa vida, que é a vida de Cristo em nós. Que eu já falei aqui em outras missas de terça-feira, pela fé nós já estamos salvos. E nós, como rezamos, já podemos dizer, Cristo já venceu em mim. E não só em mim, nos meus, como a gente acabou de rezar. Por causa disso, agora atenção, olha o que ele diz. Ele vai dizer assim, somos afligidos de todos os lados, com esse tesouro dentro da gente, ele está falando, viu? Ó, ele está, para tirar esse pensamento ainda que alguns teimam em dizer, agora eu estou seguindo Jesus, a minha vida está totalmente amparada e eu não vou sofrer nada. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos somos, mas não desamparados, derrubados. Quantas vezes a gente se sente derrubado? Olha o que ele está falando. Mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, atenção, levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus. Nós levamos. No dia do nosso batismo, nós adquirimos isso. Viver com Cristo, sofrer com Cristo, morrer por Cristo. Então está te falando aqui, ó. Por toda parte e sempre, enquanto vivermos aqui, levamos em nós os mesmos sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus, olha aqui, o Espírito Santo, seja manifestada em nossos corpos. Veja o que Paulo está falando. Ele está dizendo o seguinte: quem sofre e entende os sofrimentos desse sofrimento de cada dia nosso, sabendo que nós estamos sofrendo em Cristo, somente assim o Espírito Santo, como moveu Jesus a uma glória, ele também se manifesta em nós quando nós sofremos pela causa de Cristo. Não tem outro jeito não, irmãos. Vocês viram como cai esse tabu de que na minha igreja, vem aqui porque Deus vai fazer o que você quer? Isso é um tabu que é quebrado. É um tabu quebrado. Se você preferir, é uma mentira. Porque aqui está o caminho que Paulo está falando. Por que você o tempo todo é perseguido? Nós somos perseguidos, sim. Você é perseguido, sim. Muitas vezes nós somos derrubados, mas não aniquilados. Como Jesus também foi. Jesus foi destruído? Não, mas apanhou. Jesus chorou? Chorou. Mas o Pai enxugou as lágrimas dele. Enfim, é o que Paulo está dizendo, que isso está acontecendo com a gente. Agora aqui,
De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus. Entenda aqui, entenda aqui. Nós, os vivos, ou seja, aqueles que receberam a vida de Cristo, somos, eu vou repetir, somos continuamente entregues à morte. Ou seja, o que é entregue? A permissão de sofrer. Quem é que me faz sofrer? A morte, o mal, a prova. Eu sou provado nessa hora. Como Cristo foi provado, eu recebi a vida de Cristo no batismo, eu também sou provado, continuamente. Então veja, continuamente entregue à morte por causa de Jesus. Pode reparar, qualquer um de nós, eu falei bastante isso no domingo aqui, para os pais de uma maneira muito especial. Se você não der a catequese de quem é Jesus para o teu filho, para a tua filha, se você não der, lá fora, quando ele tiver que encarar a vida lá fora, ele será engolido, e os pais também. Por quê? Porque não vão ter coragem de perder a amizade com o mundo, no condomínio onde mora, com as brincadeiras que o mundo hoje está trazendo. E a criança e o jovem, eu falei tudo isso hoje, não vou repetir não, ele fica muito ligado no que acontece aqui fora. Então como você vai lidar com isso? Se você ceder com medo de perder a amizade, com medo de não ter um espaço onde você trabalha, você já perdeu. Então veja, aqui nós seremos levados à morte por causa de Cristo, ou seja, corremos o risco sim. Toda hora que você vai falar, se Deus quiser, a pessoa não quer mais ouvir falar de Deus. Se você falar, eu quero viver um namoro santo, vão virar as costas para você, vão te deixar de lado. Se você falar, eu quero ser um padre diferente no sentido de ser santo, até mesmo muitos, não todos, muitos do meu meio sacerdotal vão me deixar de lado. E assim por diante, somos levados à morte por causa de Cristo. Mas só por quem quer viver Cristo. Porque se você falar, não, eu quero viver um pouquinho de Cristo, mas eu também devo lidar um pouco, eu também sou livre, eu tenho que curtir a vida. Você não está vivendo a morte de Cristo. Não, você está tentando tapear o sol com a peneira, como se diz no velho ditado. Então Paulo está dizendo isso. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. O que ele está querendo dizer aqui? Por exemplo, nós não fizemos um clamor aqui agora, vários, mas entre alguns, o padre citou alguns nomes, e depois eu citei os que vocês trouxeram. E foi uma oração qualquer? Não, não foi, foi uma oração no Espírito, uma oração de cura. Mas sabe o que significa isso, irmãos? Que hoje, ao amanhecer, eu já comecei a ser perseguido antes de acontecer essa missa. Mas quando o padre fala eu e muitos que estão ligados a mim, pessoas da minha própria casa, sem mais sem menos, ficaram muito mal com diarreia, quase precisando ir para o pronto-socorro. Você fala, porque comeu alguma coisa. É? Porque nós estamos sofrendo a morte por causa de Cristo. Porque na hora que nós vamos colocar as mãos para levar a vida, a libertação para o outro, como foi proclamado aqui nesta noite, o que acontece? Nós recebemos as bufetadas da morte, porque o maligno já desconfia que é uma missa de oração, de poder, e que muitos doentes chegarão aqui espiritualmente mal, cada um cheio das suas tristezas e doenças, e nós, o padre, junto com alguns intercessores, nós vamos proclamar a vitória de Cristo sobre vocês. E vocês acham que o maligno vai deixar isso tão, tudo bem? Não, ele já começa antes. Ele trava uma batalha antes.
momentos e horas antes, porque o diabo, ele não sabe tudo, mas ele é perspicaz, ele saca, porque é uma terça-feira, ele começa a mexer com os meus, ele começa a mexer comigo, ele começa a mexer com quem está perto de mim, ele começa a mexer com vocês de uma certa maneira, e assim por diante. Então, quando Paulo diz isso aqui, atenção, com efeito, desculpa, aqui, já ia ler outra leitura. Assim, a morte age em nós, está dando para entender agora? Enquanto a vida age em vós. Por quê? Porque o padre, apesar das bufetadas, vou colocar esse termo, do maligno, eu levantei a minha mão e declarei sobre esta circunstância da sua vida de contaminação e daqueles a quem você está rezando hoje, que Jesus já é a vitória. Eu falei, vem com o padre para declarar, sem medo, com fé, Jesus já venceu diante disso. Então veja, essa vitória começa a acontecer em vocês, em Jesus. Mas quem experimentou em primeiro lugar a morte? Eu. E não só eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Mas se isso é para honrar e glorificar o nome de Jesus, por isso que eu falo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Apenas dai-me forças para continuar. Senão a gente desiste. Senão a gente desiste. Lembra o que foi dito, quem está vindo aos domingos aqui? Foi dito lá domingo retrasado, pelo Evangelho de Mateus, quando Jesus fala que Ele é a semente, Ele vai trazer a semente sobre a terra. A terra é o tipo de gente, o tipo de coração que cada um tem com a sua psicologia. Aí Ele vai falar em metáforas. Uns têm um jeito espinhoso, outro arenoso, outro pedregoso, outro de boa terra. Então esse Espírito de Cristo quando vem, e ele encontra, está tudo bem comigo, mas mexeu com um dos meus, eu já paro de mexer com as coisas de Deus, porque eu tenho medo. Só foi eu anunciar que eu ia celebrar uma missa, aí começou a mexer com a saúde de pessoas que eu gosto, que eu amo, que faz parte da minha vida pessoal. Aí o que acontece? Eu tenho medo, porque é coisa forte. Você vai rezar por um povo que você não sabe nem onde ele vem, nem para onde ele vai, e você vai ficar orando em nome de Jesus pela libertação dele e daqueles que eles trazem. Olha o que já aconteceu com a tua casa, olha as brigas que estão acontecendo, olha coisas que nunca aconteceu, começou a acontecer, aí você desiste. O que é isso? Terra de espinhos. Quando chega um momento difícil, eu desisto. Ou seja, não tem profundidade, não tem a vida com Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, o resumo da ópera todinha, ou seja, do Evangelho, da Palavra de Deus é esse. Nós começamos a orar para que vocês tenham a vida de Cristo, a libertação, para que vocês se voltem para Cristo, mas isso tem um custo. Qual é? Eu sou surrado. Não só eu, Padre Marcos, mas todos os padres religiosos, institutos, que fazem oração no nome santo de Jesus para libertar o mal que chegou. Mas nós somos surrados. Agora, e se eu não rezo? E se eu não entendo a palavra e não me coloco em oração? Eu vou querer celebrar minha missa quietinho, não faz esse tipo de oração não, porque a missa já é oração, deixa como está. Não, o mundo precisa de orações carismáticas, ou seja, de ter orações proclamando curas e libertações. O povo está carente. Então quem não se colocar na chuva para se molhar, quando Deus confiou esse ministério, não é digno do Senhor. E quem está próximo do padre, eu sempre falo isso, eu não sei se eu tenho dó ou raiva. Por que dó ou raiva? Porque vocês são os primeiros a serem espetados pelo diabo, por causa do meu ministério. Não é soberba minha, gente, eu não pedi esse ministério, Deus me enviou, e eu aceitei. Só que quando o padre tem esse jeito, eu tenho o meu jeitão, né? Mas quando eu oro,
Eu oro realmente para que Cristo aconteça no coração do povo, como muitos também fazem isso, outros padres fazem, repito, institutos religiosas também fazem, mas vai ter uma entrevistinha particular com eles se você tiver oportunidade, vai ver o que acontece com essa gente, é o que Paulo está falando, é o que Cristo falou no Evangelho. Jesus perguntou para os filhos de Zebedeu, para a mãe deles, junto com eles lá, quando ela falou: Senhor, permita que um fique à sua direita, outra na esquerda no reino. Você não sabe o que você está dizendo. Aí Jesus complementa: poderás receber o cálice que eu vou receber. O que Jesus está dizendo com isso? O cálice que eu vou receber é morrer, ser morto, vão me matar pela causa de Deus. Eu serei morto por falar do bem, por falar do amor verdadeiro, vão me matar. E vós também podereis passar pelo cálice? Eles falam: poderemos. Jesus afirma. Olha o que aconteceu. São Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto e derramar o sangue por Cristo Jesus, como apóstolo. Foi o primeiro. Então foi a profecia de Cristo: sim, tu também receberás o cálice, mas não cabe a mim, é o Pai que vai decidir se fica alguém, quem for digno. Então veja, o que Cristo está falando com isso para nós? O que Ele está falando para você e para mim? Oh, meu irmão, minha irmã, a nossa vida, ela está todinha agora nas mãos do Senhor. Não tenha medo. Se eu não falar de Cristo, se eu não orar por Cristo, eu vou ter que ver com Deus. Eu tenho dó daqueles que estão perto de mim, porque eu sei as consequências que vêm sobre o meu ministério. E as consequências é mexer com quem está perto de mim. Eu estou há 14 anos dizendo: se vocês não rezarem, e mais da metade que estavam comigo aqui foram embora. Sabe por quê? Porque não suportaram as bordoadas que levaram por causa do meu ministério. E quem não vigiar, está por aí por um fio aqui. Mete o pau no padre, faz igrejinha particular, eu já sei de tudo. Eu tenho um mapa todinho do Espírito que me é dado. Agora, quem ora, sabe o que significa o ministério da morte por causa de Cristo, para que o outro tenha a vida de Cristo. Vai mexer, turbilhar a vida de todo mundo. Então eu falo, ou eu tenho dó no bom sentido, porque às vezes eu vejo que muitos não oram como deveria, dá brecha, aí começa os esfaqueamentos, mas isso acontece em todo lugar, viu gente? Nos institutos a mesma coisa, o próprio Instituto Reza aqui, que está uma bênção. Outro dia lá o irmãozinho falou, que entre eles às vezes dá umas facadinhas um no outro lá, que eles têm que depois pedir perdão. Por quê? Olha o que esses caras estão mexendo. Olha as orações de São Miguel que eles fazem. Então olha as missas que a gente celebra aqui. Padre anda com o Santíssimo, as orações feitas. O povo, não é brincadeira. E não é todo mundo que está fazendo missa assim. Eu faço uma missa por semana, com esse louvor de oração. Então, irmãos, Paulo está ensinando a nós, por isso que eu falei que daria um retiro isso aqui, para dizer que a ação de graças para Deus é quando o outro é tocado por causa da minha oração, que eu, em nome de Jesus eu faço, mas eu recebo o espírito da morte não dentro de mim, me solavancando, como aconteceu com todos que seguiram Jesus. Todos receberam, todos, se não foi o cálice do martírio, literalmente morrendo, perseguido, maltratado, caluniado, zoado, e assim por diante. Então, irmãos, está aqui, para seguir Jesus, para ter a vida com Ele, é uma entrega total, é saber, no dia que eu fui batizado, eu morri, como morreu o velho Adão. O velho Adão acabou. E nasci com o novo Adão, que sofreu, então eu vou sofrer. Por isso que aqui nesse mundo não fique iludido, encontrarás sempre sofrimento, mas nunca vencidos. Rezem sempre,
A oração diária é o que nos dá a graça no espírito de aguentar e vencer. Aguentar e vencer. Vocês entenderam direitinho, irmãos? Esse é o nosso exercício. Esse é o recado de Jesus para você nesta noite. Neste dia que Ele fez para nós. Coloquemos tudo isso no coração de Jesus, da Virgem Mãe, de São Tiago. São Tiago realmente compreendeu o que é viver a vida de Cristo. Hoje, ele está no céu. Hoje ele, a mãe, os irmãos certamente estão no céu. Não sei se está à direita ou à esquerda, mas estão no céu. É santo. Por quê? Porque entendeu que primeiro, sem cruz, nós não seremos glorificados no nome de Jesus. A minha vida não é transformada. Coloquemos tudo isso no coração da Virgem e no coração de São Tiago, que interceda por cada um de nós, começando por mim também. Amém? Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não há Preparar nosso ofertório. Pode cantar.